Oi, meninas, boa noite. Infelizmente, eu vou ter que dar uma notícia meio triste para vocês hoje, tá? Como vocês sabem, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Então, tenho que falar para vocês que hoje não vai ter aula. Brincadeira, gente! Claro que vai ter aula. Vocês acham que eu ia deixar vocês sem aula hoje? Fiz todo aquele movimento, enviei link, criei grupo, preparei aula, preparei renda para não ter aula. Não, pera. Só uma brincadeirinha só para a gente já começar essa aula de hoje com animação, né? Mais um mês começando, mais chances da gente continuar, persistir, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, a gente tem que persistir porque sempre tem um recomeço, né? E hoje eu vou aqui ensinar para vocês qual que é a parte mais importante antes de atender a cliente, antes de escolher a cor de rena. Porque muitas pessoas acham que o problema é a rena, é a marca que usa, que a marca é ruim, que a cor é feia, que a cor é isso. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um culpado. Mas, na verdade, o conhecimento antes da gente ter um ótimo resultado com a rena começa na teoria. Então, muita gente quer ir direto para a prática, quer ir direto aplicar rena, mas esquece de estudar o principal, que são os fundos das cores de rena. Como vocês sabem, a colorimetria ela é muito importante para você dominar a rena. Então, como você viu, tudo começa antes da técnica, antes da aplicação. Eu estou acompanhando aqui pelo chat, tá? Conforme eu for passando o conteúdo, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto que eu estou falando, podem colocar aí nos comentários que eu vou tirar ali a dúvida de vocês, tá bom? Então, bora. Falem aí para mim, qual marca de rena que vocês estão usando atualmente? Qual que é a marca que você usa aí no seu espaço? Se é uma, se é duas, se você é fiel a uma marca só para eu entender qual que é o público que eu estou aqui conversando hoje. Eu já fiz a preparação aqui da rena e o primeiro ponto que eu quero ensinar para vocês é que você precisa estudar o fundo da cor da marca que você utiliza. Porque eu vou dar um exemplo muito simples que vocês vão entender. Eu, Natasha, trabalho com a Labenig e postei uma sobrancelha lá onde eu usei uma cor castanho claro. Aí vocês perguntam, Nath, que cor que você usou? Eu, óbvio que vou falar, olha, eu usei o castanho claro. Só que você, a pessoa que perguntou, você utiliza a Glance, por exemplo. E aí você vai na sua cliente, parecida com a minha, utilizar a Glance e a cor castanho claro da Glance. Só que você não vai ter o mesmo resultado porque cada marca tem as suas características de cores. E é por isso que é preciso estudar o fundo de cada marca. Por exemplo, se você trabalha com uma marca, você tem que dominar de cabo a rabo todas as cores daquela marca. Se você trabalha com duas marcas, você tem que dominar e você tem que saber qual que é o fundo de todas as cores dessas marcas que você trabalha. Porque senão, quando chegar a hora de fazer a preparação de rena para cliente, de escolher a cor, você vai ficar perdida, você vai ir só pelo nome da embalagem. E eu vou provar para vocês hoje que o nome da embalagem, ele pode te enganar. Então, por mais que você tenha um castanho claro, ele pode não ser um castanho claro. E aí aonde, se você não tiver o conhecimento sobre a colorimetria, sobre a marca que você trabalha, você vai errar feio o tom ali na sua cliente e você não vai ter um resultado bonito. Ou vai ficar clara demais na pele, ou vai ficar escura demais, não vai combinar com a cliente e é aí onde vem a decepção, tá? Então, por isso que é extremamente importante dominar a colorimetria da rena, tá? Menela Labenig, dele, mas estou migrando para Lala. Por enquanto, estou usando a Menela. A Grazi está usando Labenig, a Gabriela Labenig, a Erida Labenig. Tem bastante gente que usa Labenig, né? Gosto muito da Labenig, gente. Deixem um like aí no vídeo, né? Estamos em 34 pessoas, 39 agora. Deixem o like aí para ajudar o canal aí do YouTube, porque a Nath agora tá no YouTube também, né? Então tá, primeiro ponto, eu vou virar aqui a câmera para vocês entenderem o que eu quero ensinar aqui para vocês. Ó, vocês conhecem isso daqui? Vocês sabem o que que é isso? Quero ver se vocês sabem. Se vocês entendem pelo menos um pouquinho. O que que é isso daqui?
Para quem não sabe, isso daqui é a estrela de Oswald. Essa estrela ela foi criada para a gente estudar colorimetria, seja de cabelo, seja de rena, seja de maquiagem. Então, isso daqui é basicamente as cores que nós temos. Então, a gente tem as cores primárias, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Vocês veem que ele fica bem na ponta do triângulo. Então, cada ponta é uma cor primária. E a partir dessas cores primárias, a gente misturando entre elas, a gente tem as cores secundárias. E a partir dessas cores a gente consegue ter outros tons. Então, justamente essas cores aqui é o que vocês precisam dominar. Vocês precisam procurar essas cores na marca de rena que vocês usam. Tem cores que você vai ter um tom mais vermelho. Tem cores que você vai puxar um tom mais para o azul. Tem cores de rena que você vai ter um tom mais puxado para o amarelo. Tem cores que você vai ter um tom puxado mais para o verde. Tem tons que você vai ter mais puxado para o roxo e também mais puxado ali para o laranja. Então, é extremamente importante que você tenha essa visão de que trabalhar com rena, gente, não é só preparar a rena e aplicar na cliente. Você tem que ter a teoria primeiro para você conseguir dominar todo o resto. Então, tendo a estrela de Oswald, se você olhar aqui, você tem todas essas cores, ok. Mas, se você analisar e você pegar o vermelho com o amarelo, a gente tem que cor o laranja. Se você misturar o vermelho com o azul, você vai ter o roxo. Então, com a rena é a mesma coisa. Nath, eu quero fazer uma ruiva e eu não tenho rena ruiva. Então, o que, que você vai precisar fazer? Misturar duas cores, uma que tenha o fundo vermelho e uma que tenha o fundo amarelo. Sendo isso, você vai conseguir fazer um laranja. Nath, eu preciso de um tom loiro para minha cliente. Muitas marcas já vêm com um tom loiro, mas digamos que a cliente ela é loira, mas ela tem um loiro mais acinzentado. O que, que você vai precisar? Misturar com uma cor mais fria, que justamente você vai conseguir escurecer esse amarelo para você conseguir entregar uma cor personalizada. Então, você entendendo todas essas cores e você sabendo identificar essas cores nas cores que você tem, você consegue trabalhar tanto com as cores puras e também com as cores misturadas, tá? Isso é muito importante porque justamente você vai dominar. Então você tem que treinar o seu olho para você conseguir escolher essas cores aí na hora de escolher para cliente. Uma coisa que eu quero falar para vocês é, às vezes a gente só erra na escolha da cor porque justamente você ainda não conhece a marca que você trabalha. Então, por isso que você precisa fazer a degradação dessas cores no papel. Outra coisa também que eu preciso falar aqui para vocês é que nesse círculo aqui, nessas cores, a gente tem as cores frias e tem as cores quentes. Então, quando a gente mistura uma cor quente com uma cor fria, automaticamente a gente vai ter um neutro, que no caso são os marrons ou então os castanhos. Então, toda mistura que você faz de uma cor quente com uma cor fria, você vai ter um tom de castanho, tá? Então, vou virar aqui a câmera para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Peraí. O que que eu fiz? O que que eu fiz agora? Esse negócio de Deus de abril foi muito engraçado. Sério? Eu gostei da Natasha aí, sabe? O que eu vou fazer hoje para iniciar a live? Aí vem essa ideia mirabolante dela. Ai, gente, é porque, né, a vida é uma só, a gente tem que ser feliz. Dá risada, Dar né? risada, se distrair, Trabalhar estudar com a bastante. Natasha, Trabalhar bastante. trabalhar muito. Ó, então bora lá. Aqui a gente tem as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul. São as cores primárias. Através dessas cores, a gente misturando entre elas, a gente vai ter as cores secundárias. O roxo, o verde e o laranja. Então, todas essas cores aqui a gente pode encontrar nos tons de rena, tá? Então, aqui, a gente fazendo essa degradação que a gente já vai fazer aqui, daqui a pouco, com as cores que eu tenho, você vai conseguir enxergar. Então, sempre que a gente misturar uma cor fria com uma cor quente, a gente vai ter um tom neutro. E o que que seriam esses tons neutros? São os marrons ou os castanhos, como vocês preferirem chamar. Como a gente está falando aqui de tom de rena, vamos falar aqui de castanho. Tem castanho médio, castanho escuro, né? Castanho claro. Então, justamente a gente fazendo essas misturas entre um tom frio e um tom quente, a gente vai ter ali os marrons, tá? Vocês precisam entender que a pele, a cor da pele da cliente, ela vai influenciar no resultado, tá?
Por quê? Vocês estão vendo aí, né? Uma pele fria, que são as peles mais branquinhas, né? A gente vai ter uma evidência da cor. Então, dependendo, por exemplo, ela vai evidenciar a cor. Então, se a gente coloca um verde, né? Um fundo de rena que puxa para o verde, numa pele branca, obviamente vai influenciar, vai mostrar mais esse verde. Agora, se a gente coloca um castanho escuro, que a maioria dos castanhos escuros puxam para o verde, numa pele quente, a gente vai ter o quê? Uma cor mais fechada, porque a pele é quente. Quando a gente junta uma cor quente com uma cor fria, a gente tem o quê? Um tom neutro. Então, justamente, vocês também têm que entender que a cor da pele da cliente, ela vai influenciar um pouco, sim, principalmente se você não dominar essas cores aqui. Então, se você pegar uma cor de rena que é totalmente com fundo verde, colocar numa pele branca, que tem um tom frio, você vai deixar aquela pele ou acinzentada ou então esverdeada, porque justamente você não conseguiu neutralizar esse verde com uma cor quente. Conseguiram entender essa parte aqui? É muito importante porque justamente é onde vocês vão dominar a colorimetria. Legal, né? Então agora bora lá que eu vou fazer aqui a degradação da rena para vocês. Olha só o que eu trouxe. Olha isso. Aqui eu trouxe todas as renas, as cores de rena. Eu tenho, gente, todas as cores da Labenig, da Glance, da Menelle e da Sorsil, tá? Eu tenho todas. Só que eu não vou degradar todas elas, porque senão vai ficar muito grande. E aí o foco é vocês só entenderem aqui o básico. Isso daqui é o básico. Se vocês não sabem o básico, tá errado. Vocês precisam estudar mais sobre isso, tá? Inclusive, vocês viram que eu vou fazer uma nova imersão sobre rena, sobre mapeamento e posicionamento. Quem viu lá nos meus stories hoje? E a chance de vocês entrarem logo, logo vai aparecer, hein? Ó, o que é a degradação da rena? É justamente você colocar a rena num fundo branco para você entender qual que é a cor que ela vai entregar ali para você, tá? Então aqui eu preparei todas as cores da Labenig, preparei como se eu fosse usar na minha cliente mesmo, tá? Não tem segredo, é como se você fosse usar na cliente. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar um cotonete, tá? Cotonete limpo. E eu vou passar essa rena aqui no meu papel branco. Justamente por ser um papel branco, eu vou conseguir ver perfeitamente o tom dessa rena aqui nesse papel. Ou seja, quando chegar ali a cliente, eu vou saber se eu vou poder usar ou não essa cor pura nela. Então, ó, e o que eu vou fazer? Eu vou passar nesse papel para eu conseguir entender qual que é o fundo que essa marca e essa cor vai entregar para mim. Passo aqui com o cotonete. Agora eu vou colocar o castanho escuro, bem no ponto certo. Não liguem que a minha mão tá suja de rena, porque eu estava preparando aqui as renas sem luva. E acabei esquecendo que a rena pega em todo canto, né? Então, mosquei aí nessa parte. Aqui o castanho escuro. É importante também vocês sempre ficarem de olho nas marcas que vocês usam, porque às vezes as marcas elas atualizam a formulação e aí pode haver alteração de cor do fundo da rena. Então sempre que puder, comprou uma rena nova, faz a degradação para ver se não houve nenhuma mudança, porque às vezes você está acostumado a usar tal cor em tal cliente e aí acontece da marca trocar a formulação, né? E aí muda o fundo da cor também. Então sempre fiquem atentas a essa parte aí. Ó, esse daqui é o castanho médio. Vocês já estão conseguindo ver a diferença de um tom para o outro? O legal é que as embalagens da Labenig é igual às cores da estrela. E você sabia que justamente as cores das embalagens da Labenig é justamente o fundo que elas puxam? Olha só, mais uma curiosidade para vocês. Que legal, né? Deixa eu colocar aqui agora o castanho claro, gente, ó. Eu só pôr mais um pouquinho de água, porque quando a rena descansa, ela pode acontecer de ficar um pouco mais durinha. Então eu tenho que voltar ali ela pro ponto. Olha lá que lindas as cores. Imagina eu usar aqui o castanho escuro numa cliente achando que ele é muito escuro, preto. Não vai ficar legal, tá vendo? Por isso é importante de você conhecer aí o fundo de rena que você trabalha. Eu vi que a maioria lá que ganhou essa aula usa Labenig. A maioria. E eu gosto muito também. Mas eu vou dar um conselho aqui para vocês, tá? Eu trabalho a maior parte do tempo com a Labenig, mas eu também faço o uso de outras marcas. Por quê? Porque eu não posso ter a ignorância
de achar que só uma única marca vai me atender em todos os casos. Por exemplo, eu tenho cliente ruiva, a Labenig não tem cor ruiva, então por que eu deixaria de atender uma cliente minha só porque eu sou ali ficcionada ali em tal marca? Porque eu defendo a marca com unhas e dentes e nunca aceito usar outra marca por conta de outra. Então uma coisa que vocês têm que entender é que vocês têm que deixar a ignorância de lado e que se você não abrir a mente para você ser livre, para você usar qualquer marca, você vai perder cliente, você vai ficar para trás e você vai entrar numa neura que não tem fim, gente. Porque eu vejo muita gente brigando na internet por conta de marca de rena. Ah, porque tal marca de rena não presta. Ah, porque outra marca de rena é melhor. Gente, cada marca tem as suas características, cada marca tem suas individualidades e cada marca vai atender um público diferente. Agora, as profissionais que ficam perdendo tempo defendendo unhas e dentes, marca de rena, que só quer saber de aproveitar das profissionais para divulgar, enquanto as profissionais estão aí se matando, divulgando marca, e quem está tendo dinheiro entrando no bolso é as marcas, vocês estão perdendo a vida de vocês à toa. Então tenham essa consciência de que eu posso usar a Labenig, eu posso usar a Glance, eu posso usar a Menela e eu posso usar a Sorsil. Claro que eu, Natasha, hoje eu sou embaixadora da Labenig, porque é a marca que eu mais uso no meu dia a dia. Então isso entra ali no que eu faço, no que eu realmente vivo. Mas isso não significa que para as minhas alunas eu vou fazer as minhas alunas ficarem só com a Labenig. Ó, você tem que usar porque é a única marca que presta. Não, muito pelo contrário. Outras marcas também são boas. Cada uma com as suas características e cada pessoa se adapta com o que é melhor para ela. Então não tenham essa ignorância de ficar defendendo, se matando ali nas redes sociais por conta de uma marca, porque isso não vai levar vocês a lugar nenhum. E isso vai fazer vocês perderem tempo, perder cliente, porque, igual eu falei, a Labenig não tem rena ruiva. O que eu vou fazer? Vou ter que usar o ruivo da Glance, vou ter que usar o ruivo da maquiagem, que eu não tenho aqui, porque acabou. Mas eu não vou ficar presa a uma única marca, sendo que eu tenho toda essa diversidade aqui para eu criar, para eu ser profissional. Entendem? Então tenham essa consciência aí para vocês entenderem que a gente tem muito conhecimento e também às vezes a gente deixa de acompanhar profissional só por conta de marca de rena, sendo que aquela profissional é a profissional que poderia te ajudar, que poderia te ensinar, que poderia te mostrar uma visão diferente, tá? Então não sejam ignorantes ao ponto de ignorar todo o resto do mundo achando que só o que você usa é bom, só o que você usa é o perfeito. Então fica aí esse puxão de orelha para vocês também. O que vocês acham dessas cores? Gostaram? Então aqui a gente tem o preto. O preto, se você olhar bem aqui, estão vendo que bem nessa parte mais clarinha, ele tá puxando aqui para um azul escuro. Então a gente sabe que o preto ele já é uma cor fria. A gente tem que esperar um pouquinho, porque conforme a rena ela vai secando, ela pode ou não mudar de cor. Então assim, tem tons que a cor na rena ela vai mudar de papel. Então você já sabe que se ela muda de cor no papel, na pele da cliente ela vai mudar também. Então até isso você tem que observar, porque por exemplo, eu tenho aqui um castanho escuro que está ficando um marronzinho. Mas, por exemplo, ele está secando e ele vai puxando mais para o verde. Então, eu tenho que saber que esse castanho escuro, ele vai mudar na pele da cliente. E isso você tem que fazer com todas as outras marcas. Antes, o castanho escuro da Labenig, ele puxava muito para o verde. E olha só aqui como que ele já está puxando mais para o marrom. Tá vendo? Ele está sendo realmente um castanho mais escuro. Então, às vezes, a gente fica aí nessa de, eu não vou usar porque é verde. Mas, mesmo que fosse um verde, eu conseguiria neutralizar esse verde com um tom mais avermelhado, tá bom? Então, aqui o castanho escuro, vamos esperar um pouquinho para ver como que ele vai ficar. O castanho médio, ele é um tom mais acobreado, tá? Então, ele vai puxar ali. É como se ele fosse uma mistura, gente, do vermelho com o amarelo. Tá? É como se ele fosse a mistura aqui do marrom com o castanho claro. Então, ele vai ter esse tom aqui mais acobreado. O castanho claro da Labenig, ele é um tom totalmente amarelo. Então, olha só o que eu falei para vocês. O nome ele é castanho claro, mas ele puxa para um amarelo. Então, o que é bom a gente usar o castanho claro? Tem clientes loiras que lembram o sol, o dourado. Por quê? Porque é uma cor mais quente, uma cor mais forte. Então, a gente vai conseguir usar o castanho claro puro em clientes loiras, que vai ficar muito legal. O marrom, ele já é uma cor mais neutra. Estão vendo? Vou esperar ele secar um pouquinho mais para vocês verem. É como se ele fosse realmente ali
uma cor mais clarinha do castanho médio, né? Lembra que eu falei? É como se o castanho médio fosse a mistura desses dois. E aí a gente tem essa diferenciação aqui. O marrom eu não uso muito nos meus atendimentos, mas você pode ver que ele vai mudando de cor. Ele estava mais clarinho, agora ele já está mais escurecendo. Então aqui na Labenig é boa, porque a gente tem essas diversidades e a gente consegue fazer misturas entre elas. Então quando a gente faz misturas, eu gosto de criar muito. Então, por exemplo, eu uso muito castanho escuro com castanho claro, porque eu vou ter aqui um marrom mais amareladinho. É muito bom para clientes que têm mechas, né? Mechas loiras, mechas douradas no cabelo. É bom também você fazer a mistura do castanho escuro com castanho médio, porque aí a gente consegue criar um marrom chocolate. Então, assim, é vocês explorarem, não ficarem presas em usar uma única cor de uma única marca. Então, tenham essa liberdade para vocês criarem as cores de vocês. Ah, eu conheço bem o fundo da minha rena, talvez, então, se eu misturar um castanho médio com um castanho claro, a gente vai ter aqui um marrom bonito. Vou testar. Então, assim, gente, a gente consegue ver essas diferenças, essas cores que a gente consegue ser livre para criar para as nossas clientes. O valor da rena da Labenig depende. A gente tem a rena de 1 grama, 25 e a 1 grama, 5 e 1 grama e a de 3 gramas, tá? Gente, a Labenig lançou aqui, ó, rena de 1,25, rena de 1,5, tem a rena de 3 gramas. Eu até fiquei meio confusa nessa parte, mas em média a rena da Labenig é de 30 a 50 reais, tá bom? E pelo visto tá chegando a cor chocolate da Lala. Será? Eu só trabalho com a preta e a castanho claro, que ultimamente nem tô usando, porque minha única cliente loira não tá vindo. E eu gosto de ter todas essas cores aqui, porque justamente eu consigo ter essas diferenças. Olha só aqui, gente. Ela tá ficando um marronzinho. Olha que linda. Um marrom. Tá vendo? Um castanho escuro mesmo. Aqui, ó, a gente já tem um castanho mais claro. Claro não. Um marrom mais claro. Que linda que fica essas cores. Daqui a pouco eu vou fazer umas misturinhas aqui para vocês verem a diferença. Mas agora o que eu quero falar para vocês? Que nem sempre o nome que está na embalagem é a cor que vai te entregar. Então, por isso que você não pode cair na ilusão e você tem que conhecer a marca que você usa para você não ter problema. Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, o castanho claro da Glance, o castanho claro da Menela, o da Sorsil e também eu vou pegar o da Labenig para vocês verem. Então, aqui, ó, vou passar no papel o castanho claro da Glance. Totalmente esverdeado. Pode mudar conforme ele for secando? Pode, mas vamos esperar para ver. Um tom mais esverdeado, um castanho claro. Agora o da Menela, que secou um pouquinho. Deixa eu pôr um pouco de água. Quem que tem dificuldade na aplicação da rena? Fala aí para mim. Quem que tem dificuldade? Quem que não consegue aplicar rena, demora muito para fazer uma aplicação de rena? Quem que demora para fazer um mapeamento e risca para lá a testa da cliente, risca para cá e não consegue fazer um mapeamento bom, ainda fica torto? Falem aí para mim. Eu tenho um presente para vocês hoje. Mas primeiro eu quero saber se vocês estão aí, né? Porque senão a mentira do dia 1º de abril se torna verdade. Daí eu desligo aqui, já que eu tô sozinha, né? E aí já não tem mais continuação da aula de hoje. Pronto, porque eu sei ser ruim também, viu? É uma troca. Eu falo para vocês lá no meu perfil, eu entrego conteúdo, eu entrego o link do que vocês me pedem, mas é tudo uma troca. Eu faço a minha parte e vocês fazem a parte de vocês, porque senão não é justo, né? Ó, e esse daqui, gente, é a Sorsil. Faz muito tempo que eu não uso a Sorsil. Eu comprei ela porque eu vou atualizar as aulas da formação designer referência para as minhas alunas e eu vou incluir a Sorsil lá nas aulas. Ó, aqui a gente tem os castanhos claros e eu vou pegar aqui o da Labenig também para vocês, para a gente fazer uma comparação. Renas com o mesmo nome, só que marcas diferentes. E aí, vale a pena usar uma cor que uma profissional usou, mas você usa outra marca diferente dela? Não, não faz sentido. Olha aqui. Olha a diferença desses castanhos. Totalmente diferente, gente. A da Glance tá ficando meio verde. Meio não, né? Tá bem verde, mas a gente consegue neutralizar, tá bom? Aqui a gente tem o castanho claro da Menela, que é realmente um castanho claro, é bem fiel. O castanho claro da Sorsil, vocês estão vendo que ele é bem escuro. Ele é o mais escuro daqui, é como se ele fosse um castanho escuro, um castanho preto, um preto mesmo. E o castanho claro da Labenig, que é bem loirinho. Então, olha só, cores com nome iguais, mas tons totalmente diferentes.
E é isso aqui que vocês precisam dominar. Independente da marca que vocês trabalhem, dominar a colorimetria é essencial. A Nayane, eu demoro muito, eu demoro e não fico satisfeita. 1h30. A gente consegue fazer um design com rena em 40, 45 minutos. Quando você aprende ali a técnica certa do mapeamento, a técnica certa da rena, você consegue reduzir aí o tempo de atendimento para metade. A Dani, estou no início, demoro muito na aplicação e no alinhamento. A Maria, não gosto do mapeamento, demoro muito. A Mariana, não gosto da marcação. Gabriela, da Sorsil é bem escura. Viu, gente? Ó, muito escura e ela já tá escurecendo mais ainda. Demoro mais na aplicação de rena. Minha dificuldade no mapeamento é quando as sobrancelhas são assimétricas. Nath, eu sofro com sobrancelha assimétrica. E conteúdo pro Instagram. Ah, interessante. Bom saber disso. Como eu falei para vocês, daqui uns dias vai ter a imersão Mapeia e Aplica. Para quem não sabe, a imersão, deixa eu anotar aqui. A imersão é online, onde eu ministro as aulas para vocês. São 3 aulas, uma por dia. Quem que quer participar de uma imersão online comigo? Quem tem dificuldade com mapeamento, quem tem dificuldade com rena, quem não sabe se posicionar, a cliente nem vai atrás de você, você não sabe como se posicionar ali nas redes sociais. Quem que precisa desse conteúdo? 3 aulas. Na primeira aula, eu vou te ensinar o seu posicionamento. Como que você vai parar de ser invisível e começar a ser vista pelas clientes. Na segunda aula, eu vou te mostrar como que você vai fazer um mapeamento rápido, prático, sem aquele monte de linha onde você demora um tempão e ainda quando vai aplicar a rena tá tudo torto. Aqui, ó, o modelo, hein? Ao vivo, passo a passo. Na terceira aula, eu vou te ensinar como que você vai fazer uma rena, uma aplicação de rena. Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem bem, ó. Na terceira aula eu vou te mostrar como que você vai fazer uma aplicação de rena rápida. Você não vai precisar ficar borrando, perdendo tempo alinhando, e aí borra, perde o desenho, perde o mapeamento, daí vira aquela melequeira e já começa a tremer, já começa o desespero. Então, justamente essa imersão, ela foi feita para você que tem essas dificuldades. Então, se prepara, viu? Sabe aquele meme? Se prepara, viu? Que eu vou abrir as vagas da imersão daqui a pouco. Eu só vou terminar esse conteúdo aqui e vou abrir as vagas da imersão daqui a pouco. Eu nem abri ela no meu Instagram ainda, justamente porque eu deixei essas primeiras vagas, que vai ser 2 lotes também, para vocês saberem. Vai ser 2 lotes. E essas primeiras vagas com o valor inicial, eu deixei para vocês que estão aqui comprometidas em aprender. Porque muita gente ganhou aula gratuita, mas só tem 44 pessoas aqui. Então, eu sempre valorizo quem está disposto a aprender, quem quer evoluir, quem quer conquistar os clientes de forma correta, quem quer aprender uma aplicação de renda rápido. E para isso, a gente tem que investir o nosso tempo. E vocês estão aqui investindo o tempo de vocês nessa aula gratuita. Então, nada mais justo do que eu deixar as primeiras vagas da imersão para vocês que estão aqui, tá? Nath, qual que é o valor da imersão? Quanto que vocês pagariam para aprender comigo sobre posicionamento, sobre mapeamento e sobre aplicação de renda rápida? Quanto vocês acham que vale 3 aulas comigo? 3 aulas. Falem aí, quanto que vocês pagariam para aprender comigo durante esses 3 dias? Enquanto isso, vocês falam aí, eu vou ver. Eu atendi só 3 pessoas até hoje. Maria, então a gente tem que ajustar o seu posicionamento para você conseguir atrair as clientes certas para você. E justamente é isso que eu vou mostrar na primeira aula. Nath, é normal depois de 2 meses a rena oxidar? Sim, porque a rena ela tem que sempre estar fechada. E quando você abre uma vez, já entrou ar. Então, toda vez que você abre, vai entrando ar, vai entrando ar. Então, por isso que é importante abrir a rena, tem que usar ela o mais rápido possível, tá? E sempre deixar ela bem fechadinha, porque senão ela vai oxidar mesmo. O lado bom da Menelle e da Laberig é que ela vem já com o batoque aqui, ó, tá vendo? E aí é onde veda e a gente não consegue entrar ar. Já a rena da Sorsil e da Glance, ela vem com aqueles batoquezinhos, deixa eu ver, aqueles transparentes. Esse daqui, ó. E aí na hora que você vai abrir, ele pode furar. E quando ele fura, e mesmo que você feche com esse daqui, ó, o ar ele passa, não adianta. Então tem que tomar muito cuidado para essa partezinha transparente aqui
não ficar furada ou rasgada, porque senão você vai perder sua rena muito rápido, tá? Então, a Labenigue e a Menela tem um ponto bom, porque o batoque já é incluso e a gente não corre o risco de oxidar essa rena aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eita, pô. Vale mais de R$ 1.000 com toda certeza. Calma, gente, R$ 1.000 ainda não. R$ 1.000, eu sei que vale muito, mas pro começo vocês não vão precisar investir R$ 1.000 agora. Nath, eu sei que vale o valor que você vai nos cobrar por conta da sua experiência, mas como iniciante gostaria de um valor acessível. Perfeito! Sim, um valor bom para a Nath e para nós. Então, bora lá. Deixa eu continuar aqui o conteúdo e aí depois eu falo para vocês quanto que vai custar essa imersão. Combinado? Então, ó, temos aqui então, sabendo que o castanho claro da Glance ele puxou para o verde, o castanho claro da Menela ele também tem os resquícios do verde, ó. Só que ele é muito mais fraco do que esse daqui, tá vendo? Da Sourcil. Gente, eu confesso para vocês que eu não sou fã das cores da Sourcil. Fazia tempo que eu não usava, mas eu percebi que não mudou nada, porque todos os tons eles são muito escuros. A gente não consegue ter aqui, por exemplo, um tom para loira. Então isso acaba que limitando a gente como profissional de trabalhar com a Sourcil, infelizmente. Então a gente está vendo aqui, ó, que ele puxou mais para um roxo, ele está puxando mais para o roxo aqui. E o castanho claro da Labenigue, ele puxa bem para o amarelo. Então a gente tem, ó, duas marcas que puxam para o tom verde, uma para o roxo e uma para o amarelo. Então, conhecendo isso daqui, qual que eu usaria em uma loira? O da Labenigue. Qual que eu usaria numa pessoa que tem um tom mais, um castanho mais claro, um castanho claro fiel mesmo? O da Menela. O da Glance eu já não usaria puro, né? Eu faria misturinhas para justamente tirar esse verdão que ele tem aqui. Principalmente se for uma pele branca, porque aí vai evidenciar ainda mais esse verde. Então eu já não usaria ele puro. E o da Sourcil eu já nem usaria mesmo, porque ele é muito escuro e ele não tem nada a ver com o castanho claro. Então olha só, é isso daqui que a gente tem. E agora eu vou mostrar para vocês uma das minhas misturinhas preferidas, que eu adoro. Quem quer saber qual que é a minha misturinha preferida? Eu amo fazer nas minhas clientes e elas ficam apaixonadas também. Por quê? A maioria do meu público são clientes morenas. A maioria das minhas clientes, elas são morenas, com cabelo castanho escuro. Só que algumas delas têm mecha, então eu gosto de fazer essas misturinhas para ficar um tom mais personalizado para elas. E aí é onde elas se apaixonam na colorimetria. Então, assim, você entender de colorimetria é mais um motivo para você fidelizar a sua cliente, porque justamente só você vai conseguir acertar o tom dela. E aí é onde você vai ouvir: meu Deus, ninguém nunca fez uma rena assim em mim. E aí é onde vem a fidelização da cliente. Como faria para atender uma ruiva com a Labenigue? Não tem como. Isso depende muito, porque a gente tem ruiva de tom vermelho, igual esse daqui, ó. A gente tem ruiva nesse tom, a gente tem ruiva nesse tom, a gente tem ruiva que, se misturar os dois, fica um alaranjado mais escuro. Então a gente sabe que a Labenigue, ó, ela não tem uma rena ruiva. Então qual que é a alternativa? A gente trabalhar com marcas que tenham uma cor ruiva, que no caso é a Glance e a maquiagem. E daí a gente pode usar essas cores puras ou então até misturar essas duas cores para justamente a gente ter, por exemplo, aqui um tom de laranja mais forte, né? Porque a gente sabe que tem vários tons de ruivas, não tem só uma ruiva. Com a Labenigue a gente já não consegue ter um ruivo de verdade. Eu vejo que muitas meninas acabam misturando o castanho médio com o marrom, ou então o castanho claro com o marrom. Mas um ruivo, assim, com a Labenigue, a gente não consegue chegar. Ó, gente, como que aqui ficou bem azul, tá vendo? O preto ficou bem azul. Então a gente sabe que o preto ele já vai puxar ali mais pro tom azul. O castanho escuro, ele tá aqui um marrom, mas ele tem também uns resquícios de azul aqui, ó. Então é importante que quando você for fazer a degradação, você deixe uma parte bem clarinha, que daí você consegue ver certinho o fundo ali. Aqui a gente já tem um tom mais cobre, então aqui vamos dizer que o castanho médio é uma cor quente, porque então ele vai puxar um pouquinho mais para o vermelho aqui. O castanho claro, obviamente, tem um tom amarelo, e aqui o marrom, ele é, digamos que uma cor neutra, né? É um marrom claro, então aqui a gente tem uma cor quente também. Qual que é a misturinha que eu gosto muito de usar nas minhas clientes? O castanho escuro e o castanho claro. Por quê, Nath? Porque ele vai ficar um marrom amarelado. E aí fica uma cor tão linda, que é onde as minhas clientes adoram. Olha isso daqui. Olha esse marrom bem amarelinho. Olha que perfeito.
eu tenho aqui um marrom amarelado. Então, o que eu fiz? Eu peguei o castanho escuro, um pouco do castanho claro, e eu tenho esse tom. Outro tom que eu gosto de misturar bastante também, o castanho escuro. Então, vocês estão vendo que o castanho escuro eu uso muito, porque a maioria das minhas clientes são morenas. Agora, e uma dúvida muito comum que eu recebo, Nath, qual cor de rena que eu tenho que comprar? Gente, depende. Depende muito da cidade que você mora. Quem mora mais para o Nordeste, do meio do Brasil mais para cima, a gente sabe que a maioria do público é o público mais moreno, com cabelos escuros. Então, qual que é a lógica de você comprar só as cores claras? Não faz sentido, porque não é o público que tem na sua cidade. Agora, se você mora mais para o sul, ali no Rio Grande do Sul, onde a maioria das pessoas são brancas, loiras, então não tem necessidade de eu comprar todas as cores escuras, sabendo que a maior parte do meu público é loiro, eu vou comprar a cor que vai usar ali nas loiras. Então, justamente, vocês precisam ter essa visão e ter uma mentora como eu para mostrar essas verdades aqui para vocês, porque ninguém fala. Eu sou embaixadora da Labenig e eu vou falar para vocês comprar todas as cores. Se você não tem condições, não precisa. Nath, eu moro no sul. A maioria das minhas clientes são loiras. O que eu faço? Compro o castanho claro, compro o castanho médio. Você já vai conseguir ali, se precisar, fazer misturinha entre as duas. Então, assim, às vezes vocês caem na ilusão de que precisam de todas as cores, ou só uma, ou só outra, porque a fulana, a outra indicou, só que a realidade da outra fulana é diferente da que você vive, é diferente aí da região que você mora. Então tenham essa consciência para vocês entenderem que não é só uma rena, não é só uma marca, é vocês escolherem a pessoa certa para ensinar vocês e também para vocês não ficarem dependendo só de diquinhas da internet, porque isso vai prejudicar vocês. Porque uma pessoa trabalha de uma forma, a outra pessoa trabalha de outra forma, e muito conhecimento sem fundamento aí buga tudo e é onde vocês ficam perdidas. Olha que linda essa misturinha. Ficou um marrom bem clarinho, porque eu misturei o castanho médio com o castanho claro. Olha que lindo, gente. Olha que perfeito. Nath, posso fazer mistura com preto também? Pode. Vamos pôr aqui um pouco do preto com o castanho médio. Vocês vão ver que vai ter uma cor bem bonita também. Vocês estão falando aí da imersão, né? Já sei quanto que é. Então, se vocês já sabem, então bora. O valor da imersão, essas 3 aulas, vai ser R$67 no primeiro lote. Gente, R$67 para você aprender sobre mapeamento comigo, sobre aplicação de rena sem demora e o principal, como se posicionar para você atrair a cliente certa para você. R$67. E ainda, depois da imersão, eu vou abrir as vagas da formação completa, que é a Designer Referência. Eu não falo muito dela porque ela é muito trancada, 7 chaves, porque realmente a formação Designer Referência é um conteúdo do zero. Para quem nunca fez sobrancelha, você consegue aprender. Mas, como vocês sabem, sempre antes de abrir as vagas da formação completa, eu faço essas imersões, eu faço esses eventos para justamente você conhecer um pouco de mim, você entender a forma que eu ensino. E aí que você fala, eu quero aprender com a Nath, e aí é onde você entra ali na formação completa. A imersão é 3 dias, 3 aulas, e é somente ao vivo. Prestem atenção, é ao vivo. Não fica gravado, justamente por conta do valor ser totalmente acessível, ser um conteúdo de ouro, e aí ainda vocês vão ter a oportunidade de entrar na formação completa depois. Mas isso, o primeiro passo é a imersão. Posso liberar aqui para vocês já entrarem na imersão e eu saber quem que vai ser as primeiras alunas? Outro detalhe que eu esqueci de falar, né? A imersão vai acontecer no dia 11, 12 e 13 de maio. Nath, por que tá longe? É para justamente você se programar e você conseguir estar ao vivo comigo. Olha só, gente. Olha só quantas misturinhas lindas aqui. Um marrom mais intenso, que foi o preto, com o castanho médio. Aqui a gente misturou o castanho escuro com o castanho claro, castanho médio com castanho claro. Então, olha só a infinidade de cores que a gente pode criar. Nath, posso fazer isso com qualquer marca de rena? Pode, desde que você conheça qual cor que você vai entregar ali para cada cliente, qual cor que você trabalha. Faz todo sentido, e sabendo a colorimetria também ajuda na escolha da rena, com certeza, porque aí você vai ter justamente o conhecimento para comprar para o seu público. Castanho claro com preto, é muito conhecimento demais, né? Numa aula gratuita, hein? Vocês me valorizem, porque se vocês não me valorizar, não deixar o like nesse vídeo, ou então não participar da imersão, olha, gente, vocês que estão perdendo, porque
Eu sei de tudo isso, agora vocês que precisam desse conhecimento aqui. Eu acho que tá cortando minha cabeça, né? Vocês estavam vendo só uma parte de mim. O horário da imersão vai ser 8 horas da noite. A gente sempre começa os eventos 8 horas. Por que eu gosto de colocar as 8 horas? Porque é um horário que você consegue adiantar, né? Janta, principalmente quem tem filho, consegue ali ajudar, colocar alguém para ajudar a cuidar do filho, que é o que eu faço, porque eu também tenho a minha filha, então eu tenho que dar ali os meus jeitos de mãe para conseguir ministrar essas aulas para vocês. Então vai ser 11, 12 e 13 de maio, numa segunda, terça e quarta-feira, 8 horas da noite. Deixa eu liberar aqui para vocês já o link e podem fazer perguntas sobre a colorimetria, tá bom? Para eu tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu colocar aqui já. Quero ver quem que vai ser as primeiras a entrar na imersão. As primeiras futuras referências. Acho que ainda tá cortando minha cabeça. Não é assim mesmo. Aí, ó. Já liberei. Eu não ia liberar hoje, mas como a gente conseguiu adiantar tudo que eu tinha que fazer, o Luan, meu esposo, conseguiu ali mexer ali no produto, na plataforma e também na correria dos meus atendimentos, deu tudo certo para eu conseguir liberar os ingressos para vocês hoje. Gostou, Érida? O que vocês mais gostaram de aprender na aula de hoje? O que foi assim que vocês falaram? Meu Deus, eu não sabia disso. Foi muito incrível. Nossa, gente, tá secando aqui a cor da Sorcio e ela tá muito escura. Vocês não estão entendendo. E é um castanho claro ainda. Quero muito aprender colorimetria. Michele, dentro da formação completa, que é o que vai acontecer depois da imersão, lá eu tenho aulas sobre todas as marcas de rena. A Labenig, a Sorcio, a Menela e a Glance. Então, cada marca tem uma aula específica só para ela, onde eu faço isso daqui, ó, que eu fiz com vocês, de todas as cores dessas 4 marcas. Então, a formação realmente é uma formação. E por que tem a imersão primeiro, gente? Porque justamente é a forma de vocês me conhecerem, a forma que eu ensino antes de investir um valor maior. Porque eu mesma já me decepcionei com vários cursos que eu investi e não tinha o conhecimento que eu achei que ia ter. Então, isso que eu passei foi o que eu trago para vocês hoje. Primeiro, a aluna me conhece, ela investe um valor mais baixo, que é muito mais acessível. Ela fica 3 dias comigo, ela entende a minha forma que eu ensino, ela vê eu ensinando ao vivo, porque não é um vídeo com corte, não é nada cortado, que pode ser modificado, que é o que a gente vê muito no Instagram. E no ao vivo não tem isso, no ao vivo é só eu e vocês e pronto, né? E aquele ditado, quem sabe faz ao vivo. Então é por isso que tem essa imersão, para justamente antes de vocês investirem no curso completo, eu mostro para vocês a forma que eu sou, a forma que eu ensino e todo o conteúdo que tem aqui nessa cachola que eu passo para vocês. Oi, Tereza! Gente, o evento é segunda, terça e quarta. Como faz para neutralizar quando a cor fica muito verde? Tem que usar uma cor quente. Qual que é as cores quentes que a gente tem? É as cores que puxam ali para o vermelho e para o amarelo. Qual marca de rena que você trabalha? Qual que é a cor da sua marca que puxa um tom vermelho? Qual que é a cor da sua marca que puxa um tom amarelo? Você descobrindo isso, você faz a mistura com esse fundo esverdeado e você vai conseguir neutralizar esse verde para ter um marrom ou então um castanho ali mais bonito. Essa estrela eu nunca tinha visto. Ó, já entrou 2 alunas. Deixa eu ver quem que é as 2 alunas que já entraram. A Fernanda e a Maria Eduarda. Já garantiram o ingresso delas e vai ser incrível essa imersão. A Érida, eu amei as misturinhas. Érida, como você usa a Labenig, faz lá que você vai gostar dessas misturas. Ó, minha voz já tá falhando já. Já ensinei muito para vocês, hein? Isso daqui, inclusive, é conteúdo de curso. Oi, Lu. Então é isso, gente. Essa aula deu já 54 minutos de aula. Conteúdo de curso. Mostrei a estrela de Oswald. Coloquei no papel para vocês entenderem o que é uma cor quente, o que é uma cor fria. Como fazer para neutralizar esses tons. As possíveis misturinhas que vocês podem fazer. E se vocês quiserem aprender mais comigo sobre a aplicação de rena, sobre o mapeamento, como fazer um mapeamento rápido, para vocês terem uma ideia, hoje em dia eu faço meu mapeamento ali em 2 minutos. Tá? Ai, Nath, que mentira! Então, se você participar da imersão, você vai ver ao vivo eu fazendo um mapeamento assim, ó, rapidinho. Claro que eu vou te ensinar primeiro por que eu consigo fazer um mapeamento rápido e aí depois você vai conseguir ver ao vivo. Porque que sim é possível você ter um bom trabalho, você ter qualidade e você fazer tudo isso de forma rápida. Às vezes as pessoas falam, só porque é rápido é ruim. Não,
Quem faz o trabalho rápido e o trabalho bom consegue cobrar mais e é vista pelas clientes. Então, às vezes, você está sem cliente, você não consegue fazer uma rena bonita, não consegue fazer um mapeamento bom, e aí quando vai aplicar a rena fica torta, mas justamente isso é porque você ainda não tem o conhecimento certo. Porque se você tivesse, você já tinha cliente, você já estava com a agenda começando a encher, você já conseguiria entregar um resultado que você olha e fala: meu Deus, que lindo o meu trabalho, que lindo que ficou. E é justamente isso que você vai aprender na imersão. Além de se posicionar nas redes sociais para você conseguir atrair as clientes e não fazer elas correr de vocês. Porque às vezes eu vejo uns perfil no Instagram que eu falo: meu Deus, essa pessoa precisa entrar na imersão, precisa aprender sobre posicionamento. Porque às vezes a pessoa até tem um trabalho bom, mas não sabe se posicionar, e aí onde acaba afastando as clientes, né? Para quem quiser o link da imersão, sim, a imersão 8 horas. E você aqui ensinando de graça. É Nath, né, gente? Eu falo para vocês que vocês nunca vão ver o básico de mim. É sempre além, mesmo no gratuito. Eu quero participar da imersão, mas da segunda tenho faculdade. Poxa, será que nesse dia você não consegue adiar essa aula aí da faculdade, ou ir depois, ou recuperar esse conteúdo? Porque a imersão, gente, é sempre segunda, terça e quarta, 8 horas da noite. Excelente, Nath, você é muito top. Como funcionam os cursos de cera? As vagas da formação Cera Expert estão fechadas no momento. A formação ela só abre vagas quando tem o Ceraflix. O Ceraflix ele teve mês passado. Quem perdeu a chance, quem não participou do Ceraflix, que é igualzinho essa imersão, só que focada só em cera, perdeu a chance de entrar na formação. Então as vagas da formação vão ser abertas daqui 3 meses, se eu não me engano, tá? Então agora a turma está fechada. O valor da imersão no primeiro lote é R$ 67. Ó, deixei o link fixado aí para vocês. 9 horas eu encerro essa live e aí, se esgotar os ingressos do primeiro lote, aí vocês vão ter que comprar pelo segundo lote, tá, gente? Amanhã eu já vou começar a divulgar a imersão no meu perfil, então vocês vão ver, ó, que as vagas do primeiro lote vão se encerrar, ó, rapidão. Eu sempre falo para vocês. E sempre vem pessoas depois: ai, Nath, por favor, me ajuda, eu esqueci. Mas todo dia eu aviso nos stories, no feed, sempre tem aviso. Então aproveita que vocês já estão aqui e já garante o ingresso de vocês para não perder e não ficar de fora. Foi boa a live, né, gente? Muito conhecimento. Mas a marca maquiagem não tem chumbo. Gabi, você já olhou a composição dela? Você mesma olhou o rótulo? Muitas vezes a gente fica acreditando no que fulano e ciclano fala e a gente não tem a própria experiência com o produto. Muita gente fala que a Glance é uma rena ruim porque só fica verde. Tem umas cores que ficam verdes, mas se você tiver o conhecimento certo, você consegue neutralizar. E aí, às vezes, vocês ficam perdendo oportunidades de usar bons produtos porque ficam ouvindo quem só sabe criticar. Lembra que eu falei para vocês no começo da live? Se vocês deixarem a ignorância vencer, vocês vão ficar sempre para trás. Tenham a cabeça aberta que vocês sempre vão precisar de conhecimento. A técnica se atualiza todos os dias algo muda. E se você ficar sempre parada no tempo, sempre você vai ficar parada no tempo. Não vai se atualizar, não vai ter cliente, e aí perde as oportunidades de garantir conhecimento, de fazer coisas novas, coisas diferentes. É igual eu falei para vocês. Eu amo a Labenig, sou embaixadora. Mas com as minhas clientes, tem vezes que não dá para usar só a Labenig. Então eu tenho que ter o quê? A mente aberta para saber que eu gosto da Labenig, mas que eu tenho outras marcas que podem me ajudar como profissional. Enquanto muita gente está na rede social brigando, porque marca é ruim, porque outra marca é uma bosta, porque você fica usando renda que faz mal para cliente, mas isso é só para puxar saco de marca que está crescendo, que está lucrando nas costas de vocês mesmos, e vocês ficam aí perdendo tempo, em vez de focar no trabalho de vocês, em vez de adquirir conhecimento e fazer o perfil de vocês crescer. Tem perfis que a gente entra no perfil da profissional e parece que é da marca da rena, de tanto puxa-saquismo que tem. Vocês têm que entender que o tempo que vocês perdem puxando o saco de marca, de gente que é grande demais e que nem dá bola para vocês, é o tempo que vocês poderiam estar investindo conhecimento para vocês crescerem, para o perfil de vocês crescerem. Mas não, é melhor ficar defendendo marca, é melhor ficar puxando o saco de outro, perdendo a coisa mais preciosa que vocês têm no mundo, que é o tempo, do que investir no próprio perfil, do que investir no próprio conhecimento.
E aí a escolha é de cada uma de vocês, né? Qual que é o valor da imersão? 67. Essa imersão é só sobre rena? Posicionamento, mapeamento e rena. Aí a Givânia já respondeu ali. Exatamente. Gente, 9 horas. Espero que vocês tenham gostado do conhecimento de hoje. Tudo que eu trouxe aqui foi tudo que eu levei 5 anos para aprender e eu trouxe para vocês em 1 hora. Então saibam que tem muito mais que vocês podem aprender comigo e esse caminho começa pela imersão, mapeia e aplica. Então a gente se vê lá na imersão, principalmente das meninas que garantiram o ingresso hoje. Então, beijo e até mais.